Bom dia para todos e todas. Estamos iniciando mais um programa Síntese FRN em Movimento e trazendo aí diversas novidades para a gente estar debatendo aqui. Vamos estar conversando com Valério sobre essa questão dessa crise do sistema prisional. Vamos estar conversando com o Dr. Vinícius, nosso advogado da área civil, né, que vai estar falando sobre essa questão de aposentadoria, que é um tema que tem interessado bastante aí para a grande maioria dos servidores que estão no serviço público hoje, que não estão aposentados, já tem tempo ou idade ou estão em vias de aposentadoria, estão preocupados aí com a reforma. E tem uma outra preocupação, que é qual o tipo de aposentadoria que eu vou optar, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos fazer também uma entrevista com o companheiro Juari, companheiro que foi demitido da Caixa Econômica Federal. Já tratamos disso em programas anteriores, sobre essa questão da criminalização dos movimentos, e vamos estar tratando aí especificamente sobre essa questão dele. Na parte cultural, vamos estar conversando com o Nelsinho, para falar um pouco sobre essa questão do artista potiguar, né, que até as dificuldades que tem para ser reconhecido, mas vai ser um programa bem legal. E no nosso bloco jurídico de hoje, estamos aqui com o Dr. Vinícius Barbalho, que vai falar um tema também que todo mundo quer saber, todo mundo que está trabalhando, né, que está na ativa, que é a questão da aposentadoria, né? Hoje nós temos à disposição, pelo menos para o servidor público federal, dois tipos de aposentadoria, e as pessoas ficam com muita dúvida. Quando vem para mim, eu sei pouco sobre o assunto, mas do pouco que eu sei eu passo, e eu costumo dizer o seguinte: é uma decisão muito pessoal, você tem que pesar muito os prós e os contras de cada tipo. E para a gente saber um pouquinho mais também quais são esses tipos de aposentadoria, Dr. Vinícius vai fazer essa fala para a gente. Fala aí um pouco sobre essa questão. As pessoas estão com muitas dúvidas e ficam muito receosas na hora de optar. Fala um pouco aí sobre qualquer uma das duas. É importante saber que o regime da Previdência, ele se divide em regime próprio, né, que é o regime ao qual o servidor está vinculado, que fica a cargo do Tesouro Nacional, e o regime geral da Previdência, que é regido por uma lei específica, 8.213 de 91. Então, é uma lei específica submetida à gerência do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, são regimes diferenciados em suas normas, as condições de aposentadoria de as condições são diferentes da do outro, mas que vem ao longo do tempo, desde a emenda constitucional número 20 para cá, passando pela emenda constitucional número 41 de 2003, depois a emenda constitucional número 47 de 2005. Esses regimes vêm se aproximando em suas disciplinas jurídicas, né? Inclusive a proposta que o governo tem colocado para a sociedade, através da PEC 287, né? É no sentido de unificação mesmo dos regimes. Então, a paridade, por exemplo, já não existe mais, a integralidade, isso tudo vem lá do regime geral de previdência. E as aposentadorias, ou ela é voluntária, hoje considera-se para esse efeito o tempo de contribuição, como também o tempo de idade, né? A idade chamado, existe até um fator somando os dois requisitos para a configuração do que seria a aposentadoria dentro do aspecto da voluntariedade do servidor, aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria por idade, existiu uma lei complementar esticando o prazo, né? Foi chamada até de PEC da Bengala. PEC da Bengala. Então veio a PEC da Bengala esticando de 70 para 75 anos o limite de tempo dentro do serviço público. Está dependendo ainda de lei complementar. Então são esses os diversos benefícios que tem no regime próprio do servidor e que vem ao longo do tempo sendo redefinido, rediscutido, e agora mais ainda com essa proposta do governo
para a reforma da Previdência. A aposentadoria por invalidez ou da aposentadoria por idade, né? E fechando um pouco mais nessa questão dos dois tipos, que seriam os dois tipos mais comuns para nós que estamos na ativa, né? No caso, eu também estou na ativa. Essa questão do regime geral da Previdência e do regime próprio, que seria pelo regime jurídico único, né? Basicamente, assim, entre essas duas aí, quais as diferenças? Na verdade, o regime é o próprio da Previdência. O regime previdenciário do servidor é regido por uma lei específica de 2004, a 10.880. É um regime próprio do servidor que tem suas próprias normas, pelo menos no regime atual, certo? Isso ainda não foi unificado completamente. A proposta é de unificação dos regimes. Hoje o servidor ele se aposenta dentro de um regime de paridade e integralidade, porque pegou as normas de transição desde a emenda 20 até a emenda 47, ou ele se aposenta pela média das contribuições, as 60 últimas contribuições, né? Então, essa nova disciplina, digamos assim, que foi inaugurada com a emenda 41, é que se aproxima muito do regime geral de previdência. Então, não é uma questão de opção do servidor, propriamente. Ou ele se enquadra numa situação X, e daí ele pleiteia a aposentadoria naqueles termos, ou ele se enquadra numa outra situação Y, e aí pretendendo obter o benefício naquelas condições. Aí, o que muda é exatamente isso. Quer dizer, o servidor perde a paridade, integralidade num regime. Qual? E no outro mantém. No regime da média, ele já não tem mais a paridade. A paridade nem pode ter a paridade, não tem a integralidade, porque o cálculo do benefício é em cima da média das contribuições. No regime da integralidade, ele recebe exatamente aquilo que é relativo ao cargo. Então muda exatamente, um sendo muito melhor do que o outro, né? Você não tem um cálculo pela média, você tem um cálculo pela integralidade do que você recebia na sua situação funcional e ativa. É que se você se dirige ao setor de recursos humanos do seu órgão, ele tem condição, ele faz um mapa da sua aposentadoria. Ele mostra para você as condições, a condição na qual você vai se aposentar. Quando é que você vai preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, se o seu regime vai ser o da paridade e integralidade, se existe outro regime. Agradecer aí a Dr. Vinícius, né, pela participação mais uma vez. E no nosso bloco político, estamos aqui com o Valério e vamos falar também de um tema aí que tem perturbado muita população, que são essas rebeliões nos presídios, essa questão dessa insegurança, né, Sindicato do Crime, PCC, é só o que se fala aqui no estado, né? Eles estão comandando de dentro e de fora dos presídios e a população refém dessa insegurança. Quando há uma greve de ônibus, é uma loucura, a justiça intervém, acaba a greve e o sindicato é multado e a população toda que é entrevistada é jogando pedras porque ficaram sem poder ir para os trabalhos. Mas quando foi do Sindicato do Crime, simplesmente os ônibus foram recolhidos, não teve frota diminuída, e a Justiça não interviu e não teve entrevistas com a população. Como é que você está vendo essa crise carcerária? O que nós estamos vendo é que existe uma falência do Estado no tocante à segurança pública. A situação que ocorre no Rio Grande do Norte, essa insegurança que se estabelece, essa crise na penitenciária de Alcaçuz é a mesma crise que ocorre em Rondônia, em Roraima, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no Ceará. Ou seja, é uma crise nacional do sistema penitenciário brasileiro. E por que é que existe essa crise? Essa crise existe porque por trás dessa crise existe a inoperância do Estado. Existe uma coisa chamada corrupção dentro do sistema penitenciário. Não só dos presos, mas também dos presos com os agentes da segurança, mas também nos presídios em si, que são privatizados.
bem como na relação que se estabelece com os parentes dos presos. Então essa bola de neve que se criou ao longo dos anos chegou ao estopim, que foi essa barbárie que nós vimos não só aqui, mas vimos também em Roraima. Vimos também lá atrás no Carandiru, quando morreram mais de 100 pessoas, os bandidos se matando, um matando o outro, e depois a polícia em si matando também os bandidos, na tentativa de recuperar o controle dos presídios. O governo não pode negociar com facção, nem com membros de facção. Tem que predominar a lei da execução penal, a lei do Código de Processo Penal tem que imperar nesse momento. Existe a Constituição, né? Existe o Código de Processo Penal e existe a lei de execuções penais. Se forem aplicadas corretamente, você volta a uma situação de normalidade. É preciso desprivatizar os presídios. Não se pode colocar presídios na mão de empresas, que é o fomento da corrupção, é o fomento dessa situação que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Norte. Então é preciso que haja uma estatização dos presídios, que haja melhoria na qualidade de vida dos aprisionados, porque não foram presos porque cometeram crimes, mas não podem ser tratados da forma como vêm sendo tratados, né? Então é preciso que o Estado se imponha enquanto Estado para que essa situação volte à normalidade e a população de Natal, que paga os seus impostos, aliás, não só de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, que paga impostos caríssimos, em atentados em outros municípios do estado, inclusive. Quem paga impostos caríssimos, que possa voltar à normalidade, ter uma vida de sossego, de tranquilidade, de paz, que é isso que nós queremos para todo mundo, certo? Então a única forma de romper, de sair dessa situação, é o Estado utilizando-se da sua força, do seu aparato jurídico, policial, sem corrupção, né, para poder voltar a funcionar dentro da normalidade que é necessário dentro dos presídios do Rio Grande do Norte e do Brasil. Obrigada, Valério, e até o próximo programa. Em programas passados, nós já falamos um pouco sobre essa questão da criminalização dos movimentos. Temos vivido isso na pele, né? Temos o caso de Carlos Daniel, servidor do IBAMA e dirigente do Sindicef São Paulo, ex-dirigente do Sindicef São Paulo. E temos um exemplo vivo aqui também, junto conosco aqui, que é o nosso companheiro Juari, dirigente da CSP com Lutas e dirigente do Conselho Fiscal, mas já foi dirigente durante muito tempo do Sindicato dos Bancários e hoje é do Conselho Fiscal. Juari, que foi demitido arbitrariamente da Caixa Econômica Federal, e nós solicitamos, né, e ele atendeu nosso convite para conversar um pouco conosco aqui sobre essa questão da demissão. Para a gente não achar que isso não chega até nós, chega sim. Isso é um exemplo vivo da criminalização dos movimentos. Coincidentemente, os dois, claro que não é coincidência, né? Os dois são dirigentes sindicais, né? E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, Juari, obrigada por ter vindo. E eu queria que falasse um pouco aí sobre esse processo de demissão seu, em que nós podemos ajudar e em que pé está aí a campanha pela sua reintegração já. Obrigado, Gigi. Agradecer o convite do Sindicef para a gente falar um pouco sobre a demissão e evidentemente, não somente falar do meu caso em particular, né? Até porque essa minha demissão, na verdade, ela é reflexo de um processo que, na nossa opinião, é um processo muito maior, que se sustenta em dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão, como você já muito bem falou, Gigi, da criminalização dos movimentos sociais. Essa criminalização não é de hoje. Desde o governo do PT, o governo Dilma, quando houveram aquelas grandes manifestações, em 2013, as chamadas Jornadas de Junho, depois as mobilizações contra os efeitos da Copa do Mundo, enfim, as grandes mobilizações que estouraram no Brasil, a gente viu um processo de criminalização dos movimentos sociais muito forte e que inclusive culminou com a aprovação da chamada Lei Antiterrorismo, que na verdade é uma lei para criminalizar os movimentos sociais, para criminalizar o movimento sindical, enfim, todos aqueles e aquelas que
protagonizam, que estão na luta em defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo pobre e da juventude. Isso se intensificou a partir do impeachment e da chegada ao governo do governo Temer. Esse governo está se utilizando não só do dispositivo que foi utilizado no governo passado, mas aprofundando ainda mais esse processo de criminalização dos movimentos sociais e que tem também avançado justamente nesse aspecto das demissões, que na nossa opinião também é outro aspecto do problema, que tem a ver com a crise econômica e como os governos, e principalmente o governo Temer, têm o objetivo de descarregar o peso da crise econômica nas costas dos trabalhadores. A gente está vendo, por exemplo, na questão da categoria bancária em particular, a gente está vendo várias medidas de fechamento de agências, planos de demissão voluntária, ou seja, o setor financeiro, que foi o setor que mais lucrou durante todo esse último período e que ainda lucra muito, mesmo nesse processo de crise econômica, a gente tem visto que eles estão se antecipando à crise e estão tentando reduzir os seus custos, né, através também desses processos de demissão voluntária e, no caso, os sindicalistas, os ativistas dos movimentos, os delegados sindicais, os grevistas são normalmente os primeiros a serem descartados. Então, tanto o caso da demissão do Carlos Daniel quanto a minha demissão da Caixa Econômica, que foi na verdade um processo administrativo absolutamente montado, em que as testemunhas inclusive foram todas a meu favor e que eles se utilizaram aí de um processo de montagem para tentar justificar uma demissão, que é uma demissão absolutamente arbitrária e que, na verdade, é parte desse processo de criminalização dos movimentos e também parte de como esse governo tenta descarregar a crise econômica nas costas dos trabalhadores, avançando também nas demissões. Nesse cenário, os gestores, os chefes imediatos que estão nos locais de trabalho, muitas vezes tentando se respaldar, tentando se apresentar como aqueles que são os mais fiéis às diretrizes dos governos e das estatais, são os primeiros a se sentirem à vontade a criminalizar e a perseguir os dirigentes. Então, tanto o caso de Carlos Daniel quanto o meu caso, na verdade, são inseridos nesse quadro. E por isso que é muito importante essa solidariedade, é muito importante esse movimento que tem sido feito, não só em relação à minha demissão, como da de outros companheiros, em que a gente tem percebido que o movimento sindical, as entidades representativas dos trabalhadores estão se colocando à disposição para que a gente possa lutar junto para reverter essas demissões arbitrárias, reverter esse processo de criminalização e inclusive também de ajudar do ponto de vista logístico, do ponto de vista financeiro, esses companheiros e companheiras que estão passando por períodos de dificuldade, né? Mas que eu acho que essa união das entidades, essa união das entidades organizativas dos trabalhadores para enfrentar esse problema, eu acho que é uma solidariedade de classe muito importante, que inclusive pode servir de exemplo para se estender, para que os trabalhadores se unam contra essas medidas que o governo Temer pretende implementar contra os nossos direitos. O que podemos fazer, além de dar essa visibilidade, além de estar participando das atividades de mobilização, de solidariedade, assim, se tem alguma novidade e o que mais pode ser feito em relação a essa campanha do Reintegra Juari Já? Sim, o processo administrativo ele ainda está em fase de segunda instância, né? Ele está na segunda instância administrativa, em que pese a decisão da primeira instância, ela imediatamente já vai para a Justiça do Trabalho, para que o caso seja discutido. Nós estamos recebendo a solidariedade não só do próprio Sindicato dos Bancários, do qual eu fui dirigente durante muitos anos e do qual hoje eu sou conselheiro fiscal eleito, mas também das outras entidades, para que a gente possa estar brigando na justiça. Então, nesse aspecto, a gente está, digamos assim, muito bem assessorado. E o aspecto da campanha política, que não é menos importante, muito pelo contrário, eu acho que a campanha política é o aspecto, eu acho que principal, porque é a campanha política que vai dando visibilidade ao problema, que vai ganhando e vai disputando a consciência das pessoas de que nesse momento é muito importante que a gente se una contra as arbitrariedades dos governos e dos patrões. Eu acho que essa campanha política é que tem que seguir, que tem que continuar e que nós temos que intensificar, que é o que de fato vai definir a nossa vitória nessa batalha. Não só na questão no caso do Carlos Daniel, não só no meu caso, da minha demissão em particular, mas de todos os demais companheiros e companheiras que estão aí enfrentando processos de criminalização. Então, a visibilidade,
o apoio e a solidariedade, a aprovação de moções para serem enviadas à Caixa Econômica Federal, são muito importantes para que a gente possa construir todo esse movimento e construir uma força social necessária para, inclusive, dar garantias de que esse direito, que na nossa opinião é um direito muito bom, seja de fato vitorioso para os trabalhadores. Porque também nós estamos percebendo que a situação política não é uma situação política que é muito favorável para a nossa classe. E que essa situação ela também tem influenciado o conjunto das instituições. A gente tem visto aí não só o governo e o Congresso, mas principalmente o Judiciário tomando decisões muito conservadoras. E eu não tenho dúvida de que é a mobilização e a força social dos trabalhadores que pode reverter tudo isso. Nosso querido Juari, muito obrigada por ter vindo aqui, e o Sintcef está aí na luta incansável aí pela sua reintegração, e conte conosco para o que for necessário. E no nosso quadro cultural de hoje, vamos estar entrevistando aqui, vamos estar conversando com um artista quase potiguar, porque ele veio ainda criança de Brasília, mas já naturalizou-se potiguar e é um grande compositor e um grande poeta. Nelsinho, como vai? Tudo bom? Obrigada. Tudo bem. Prazer estar aqui. Obrigada por ter vindo, atendido o nosso chamado. Queria explorar um aspecto especial com você. A dificuldade do reconhecimento do artista potiguar em solo potiguar. Como é que é isso? Você que... Queria que você se apresentasse um pouco também, mas você que é músico, você que é poeta, como é que você encara? Mas eu sei que você não vive disso, né? Então como é que você encara isso? É por isso que você não vive disso ou não? Na verdade eu me considero um admirador da arte, né? Eu não sou um artista propriamente dito, eu não vivo da arte. Eu sou um admirador desde meus 14 anos, que eu sempre gostei de ler sobre poesia, né? Meu poeta preferido no início foi Álvares de Azevedo, né? Depois veio Carlos Drummond de Andrade, aí Victor Hugo, que é o poeta francês, que é maravilhoso também. E eu acabei me apaixonando e escrevendo minhas próprias poesias. Hoje eu tenho em torno de 720 poesias, desde quando eu comecei. Já tive a honra de ter sido premiado em primeiro lugar no Brasil, um concurso nacional com de minhas poesias. Parabéns. Né? Então, eu cheguei aqui, eu sou brasiliense, né? Cheguei aqui com 11 anos de idade e o que eu vejo aqui no estado é que a gente falta um pouco mais de identidade cultural, né? Assim, como você está dando espaço aos artistas da terra, que isso é muito louvável para o seu programa, eu acho que outros programas deveriam abrir mais espaço, não só na televisão, mas no próprio rádio, né? Você vê, assim, fazendo uma analogia de alguns estados, você chega em Pernambuco, você vê que tem rádios lá que só tocam o frevo, maracatu, o mangue deles, né? Você vai pro Ceará, tem o humor, tem um forró deles, Campina Grande, o forró deles, a Bahia tem o axé. E aqui a gente, cadê a nossa identidade cultural, né? Então acho que o artista potiguar ele sofre um pouco mais em função disso. A Paraíba tem o chachado. A Paraíba, o chachado, no Maranhão, né? Tem o Bumba Meu Boi, tem todo, né? Cada estado tem a sua identidade. Eu acho que falta um pouco mais também, disso aqui, né? No Maranhão, né? Tem essa questão do reggae, né? do reggae, né? Cada local que você vai, você encontra isso. E aqui? Aqui a gente não tem aquela marca que fica, né? Muitos falam que foi por causa da questão da Segunda Guerra que os americanos vieram aqui, né? E acabaram tirando um pouco das raízes, americanizando um pouco a nossa história, mas eu acho que precisa virar essa página, precisa ter mais espaço os artistas da terra, para que a gente valorize também um pouco mais essa questão da valorização, não só do que vem de fora, mas do que tem aqui dentro, que eu acho que tem muita gente boa, a gente andando, a gente vê muita gente que compõe bem, que canta bem, né? E eu acho que isso precisa ser mais valorizado aqui. Inclusive aqui no próprio programa nosso nós já mostramos algum desses artistas, algum desses talentos, né? E nós tivemos essa ideia exatamente para isso, para dar essa divulgação, né? E sabemos que é um caminho muito difícil, um caminho de conquistar o público local com, por exemplo, o artista vai cantar e se ele canta só músicas autorais, as pessoas dão as costas e vão embora, né? Você já vê um pouquinho hoje menos isso, né? Mas tem que cantar músicas conhecidas, músicas de fora, senão o artista também, ele sequer é ouvido, né?
Então, assim, o que é que a gente pode fazer para mudar essa cultura, na sua forma de ver? Eu acho, primeiramente, começar pelas própria mídia, né? O rádio, a televisão. Uma campanha, né? Assim como você está falando, abrindo espaço, eu acho que outros meios de comunicação deveria abrir mais espaço, porque eu acho que trabalhar nos bairros, porque muitas vezes muita gente não tem nem acesso, né? Eu acho que seria um ponto muito positivo para os governantes trabalhar isso, por bairro, por cidade do interior. Muita gente aqui não sabe que uma das músicas mais famosas que se toca até hoje é de um potiguar, né, que é Casinha Branca, né, que é Gilson de Macau. E se você perguntar, muita gente não sabe, que é uma música linda que até hoje toca aí, foi regravada várias vezes. Então eu acho que falta isso, se abrir um pouco mais. Então por isso que você está de parabéns, abrindo esse espaço. Eu acho que vindo muitos artistas, vai se redescobrindo, vai valorizando o artista da terra, né? Eu acho que isso é importante. Ok. E nós vamos ter direito a ouvir uma poesia sua, de autoria própria. Não quero poesia de ninguém, quero escutar a sua arte. A minha primeira poesia, que o título é Não Sei Se Vale a Pena Amar, né? Que a primeira vez nunca esquece. Nunca esquece. Foi em 2006 que eu escrevi. E ela diz mais ou menos assim: poeta, por que tu amas tanto assim? Porque não acreditas no fim? Esse amor por ti sonhado já morreu. Poeta do mar da eternidade, esse seu amor é só saudade. E confesso sua dor ser mais que eu. Poeta das Anas e das Maria, que nasce e renasce a cada dia. Tu só entendes de ilusão. Poeta, por que tu amas tanto assim? Porque não acreditas no fim. Poeta, queria tanto, mas tanto te aconselhar, pois não sei se vale a pena amar. Vê se esquece o que te aconteceu. Mas quando olho no espelho, pasma em mim um pesadelo, ao descobrir que esse tal poeta sou eu. Nossa, que lindo, Nelsinho, que lindo. Obrigado. Ok, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada mesmo. Estamos felizes de ter você aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pelo programa também, que está muito bonito. Havia muita acusação que o governo anterior aparelhava os órgãos, né, através das indicações dos gestores. Nada mudou, né? Sendo que agora as pessoas não estão mais colocando isso na mídia, né? Não é por acaso, né, que não querem que isso apareça na mídia. O aparelhamento continua o mesmo, os problemas nos órgãos continuam os mesmos. O que nós temos que fazer? Um dos pontos principais para a gente tentar resolver esse problema seria a eleição direta nos órgãos. Nós temos que lutar para que os gestores dos órgãos sejam eleitos democraticamente pelos seus servidores. Nós temos que lutar para que isso seja feito dentro de um aspecto democrático que faça com que os dirigentes, façam com que os gestores respeitem as peculiaridades, conheçam o órgão, conheçam os seus servidores. Isso só seria possível através da eleição direta e com critérios, como por exemplo, os candidatos serem agentes do próprio órgão. Caso contrário, já há uma pequena limitação que está fazendo com que o gestor em alguns órgãos tenha que ser servidor. Isso não é suficiente. Não adianta pegar um servidor da universidade, do Centro de Ciências Biológicas, e colocar, por exemplo, para ser o gestor, não sei, do INCRA. O que é que ele vai entender do INCRA? Então tem que ter eleição direta e tem que ser os candidatas, tem que ser servidores do órgão, que conheçam as suas fragilidades, que conheçam seus problemas, que conheçam seus potenciais, que conheçam os servidores que estão lá, que conheçam as carreiras e que possam lutar para que isso seja melhorado. Então vamos aí nessa luta séria para fazer uma campanha fortíssima a nível de Brasil, para que a gente tenha servidores dos órgãos sendo eleitos para gestores dos próprios órgãos.